Olá, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso webinar, né, onde nós vamos falar sobre análise de dados, né, muito além do Power BI. Meu nome é Igor, minha formação é em engenharia mecânica, sou pós-graduado em gestão de projetos e há alguns anos eu migrei para a área de Business Intelligence, né, para a área de BI. Foi a área que eu escolhi não só pelo mercado estar aquecido, mas por ser uma área que eu me identifiquei bastante, eu gostei bastante. Então, eu migrei da engenharia, né, para a área de BI. Eu tenho LinkedIn, podem me procurar. E eu também queria dizer que essa migração de carreira, né, de engenharia, ou para quem fez administração, ou para quem fez qualquer outro curso universitário, ou para quem ainda não fez um curso universitário, ela é extremamente natural, né, para a área de Business Intelligence. Como as primeiras formações em BI estão começando agora, né, o mercado precisa de muitos profissionais. Então, não dá para esperar, né, essa galera que está se formando agora, se formar em BI, né, até porque nem são muitos cursos universitários nessa área. Tem algumas pós-graduações, né? Mas nessa área de Business Intelligence tem muito engenheiro, tem muito tecnólogo que fez outros cursos, tem analista de sistema, tem galera de logística, sei lá, tem o pessoal de diversas áreas que realmente se identificou pela área de inteligência de negócios, decidiu estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a área e hoje está atuando aí na área. É sobre isso que eu quero falar, né? Sobre todo esse contexto. E é interessante, né, quando a gente fala desse contexto de inteligência de negócio, a gente entender que nós estamos num período de transformação, né? E esse período de transformação não é por conta da pandemia. A pandemia ela acelerou, lógico, mas ela já vinha antes da pandemia. O que está transformando? Na verdade, o que já transformou é uma realidade, né? O jeito que a gente dirige os nossos negócios e também as nossas vidas, né? Falado muito em indústria 4.0, em tecnologia, mas quem que vai gerenciar tudo isso? O que puxa, na verdade, a demanda das empresas? Somos nós, consumidores, né? E nós queremos ser bem atendidos onde quer que nós estejamos. Nós queremos, quando nós fazemos uma compra online, por exemplo, a gente quer receber o mais rápido possível, a gente quer que aquele produto funcione para, de fato, para aquilo que ele foi projetado, mas também para aquilo que a gente vai precisar usar. Parece muito óbvio, mas muitos produtos são projetados para um fim, mas acabam sendo usados para outros, né? Então, como que a gente consegue, na verdade, como as empresas conseguem identificar como um produto realmente deve funcionar de acordo com aquilo que o cliente realmente vai precisar, aquilo que realmente ele precisa, como que a empresa vai otimizar ali seus processos produtivos para produzir mais rápido, ou até mesmo, não só produzir mais rápido, mas produzir melhor, e até mesmo como melhorar as questões de logística lá para entregar mais rápido, né? Hoje, enfim, quando você compra na Amazon, no Mercado Livre, dependendo do que você compra, você recebe no mesmo dia, né? E isso só é possível quando tem um trabalho minucioso ali de análise de dados para reduzir todos os desperdícios, para aproveitar as oportunidades. Então, esse período de transformação que nós estamos, e ele é o pilar, né, na verdade, para empresas que querem ser bem-sucedidas, né? E falando de empresas que querem ser bem-sucedidas, toda empresa quer liderar o seu mercado, né? Ou quer ter cada vez mais participação, seja, eu quero aumentar a minha receita, quero aumentar a minha lucratividade, quero reduzir, né? Tem coisas que são importantes reduzir, quero reduzir o turnover, né? Aqueles clientes que me deixam, né? Não, quero aumentar meus clientes, quero reduzir custos, enfim. Então, esses são indicadores, né, que a gente precisa controlar. Toda empresa precisa controlar, dentre outros, né, que variam de empresa para empresa, mas é necessário ter esse monitoramento, ter esse controle para, de fato, ganhar destaque perante a concorrência, né, e conseguir o tal do diferencial competitivo, né? Então, quando eu citei aqui o termo concorrência, né, hoje qualquer negócio que a gente vai abrir, o que a gente vai trabalhar, tem muita concorrência. Poxa, eu vou trabalhar em uma escola, tem muita concorrência. Eu vou trabalhar numa farmácia, tem muita concorrência. Numa montadora de veículos, tem muita concorrência. Enfim, qualquer área que a gente pensar, tem bastante concorrência. E
a forma como a gente consegue hoje, né, um diferencial competitivo é analisando o que de fato o cliente precisa, o que o cliente quer, atuando, né? Poxa, a minha ideia de negócio, a visão da empresa é essa. Será que a gente está chegando lá, né? Bom, como que a gente faz para alcançar isso, né? Então, tudo isso a gente consegue através da análise de dados, né? A gente consegue se destoar dos nossos concorrentes através de uma boa análise de dados. Porque hoje, né, por conta dessa transformação que nós falamos aqui, né, decisões baseadas em emoções, elas não são decisões, elas são instintos. E hoje não tem mais espaço, ou tem muito pouco espaço, para não falar que realmente não tem, para tomar uma decisão baseada em instinto, baseada em achômetro, né? Tem um outro autor, esse já é muito mais conhecido. O autor dessa frase aqui realmente eu não conheço. Acho que ela faz parte de uma série lá da Netflix, foi citada lá, né, na série House of Cards, mas eu realmente não sei. Já pesquisei quem é o autor e cada hora aparece o nome, então eu prefiro não dizer, né? Mas quem foi o autor, e se alguém souber, depois fala aí pra gente. E tem um outro autor, que é Edward Deming. Ele é um estatístico, foi um estatístico, na verdade, né? E foi um dos pilares para a questão da administração da produção, né? Ele se destacou muito ali no período da Segunda Guerra Mundial, onde ele é americano, né? Os Estados Unidos precisava produzir e tal para conseguir manter a economia e também para conseguir financiar a guerra, para conseguir enviar equipamentos para a guerra e tudo mais. Então, precisou realmente reduzir desperdício, maximizar os ganhos, né? E esse cara, ele foi muito bom nisso, né? Ele ajudou muito nessa questão de organização da produção, né? Enfim, e tanto que, quando acabou a guerra, ele foi um dos responsáveis por reestruturar a economia japonesa. Não a economia no sentido político, mas no sentido produtivo. Ele ajudou a reconstruir a indústria japonesa, que hoje é o que é, mas ele deu esse pontapé. E ele falava o seguinte: sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E opinião não é errado a gente ter, né? Eu acho que só trocar o termo opinião por hipótese é muito válido nós termos hipóteses de negócio. Por exemplo, olha, eu acho que esse produto ele vai se destacar. Olha, provavelmente nós estamos ganhando o cliente por causa disso. Provavelmente nós estamos perdendo o cliente por causa disso. São opiniões, são hipóteses. A questão é, nós precisamos validar essas hipóteses, nós precisamos confirmar essas opiniões para saber se realmente aquilo é verdade ou se é só um achômetro, se é só minha opinião. Eu não posso transformar essa minha opinião em verdade se eu não for baseada, se eu não estiver baseado em dados, né? E aqui alguns dados aí para a gente poder entender esse processo de geração de dados, né? A quantidade, o volume de dados que estão sendo gerados, né? Então, só no último ano foram gerados no planeta 40 trilhões de gigabytes de dados. É muita informação. Nos próximos 6 minutos, o mundo irá gerar 9,1 mil terabytes de dados. Em 6 minutos vai gerar dado pra caramba, né? Estima-se que 90% dos dados armazenados no mundo foram produzidos apenas nos últimos 2 anos. E o rastro desses dados eles vão continuar se duplicando a cada ano. Ou seja, nos últimos 2 anos, a humanidade produziu 90% de todos os dados que ela já tinha produzido em toda a história. E esses dados eles vão continuar dobrando de tamanho, né, a cada ano. E como que isso acontece? Porque toda vez que a gente faz uma compra, uma ligação, a gente interage nas redes sociais, por exemplo, né, a gente está produzindo dado, mas, por exemplo, dentro de uma indústria, né, onde as máquinas conectadas com a internet das coisas, toda hora que ela está produzindo, ela está gerando dados também. Olha, a máquina parou por causa disso, parou porque o operador foi no banheiro, parou porque quebrou, parou por hora do almoço, não sei. Ou então está produzindo mais, está produzindo menos, quantas peças por minuto, por segundo, e aí vai. Só para a gente entender o fluxo de acontecimento aí, o movimento que acontece na internet em 1 minuto, tá? 1 minuto de internet em 60 segundos, tá? E esses são dados de 2021, são dados bem atuais. 1,4 milhões de scrolling no Facebook. E scrolling é quando você rola aqui o mouse, né, para olhar o feed de notícias aí, né?
Eu gosto muito de LinkedIn, né? Embora atualmente não tenha tanto tempo para acessar ali, para curtir um pouquinho, mas em 1 minuto, 9.132 conexões são feitas. 28 mil usuários fizeram alguma subscrição lá na Netflix. 1,6 milhões de dólares foram gastos online. 21,1 milhões de mensagens de texto foram enviadas. 500 horas de conteúdo do YouTube foram subidas para o servidor, né? Foram feitas upload. Mais de 414 mil aplicativos foram baixados nas lojas de aplicativos. 695 mil stories foram compartilhados. 200 mil pessoas tweetaram alguma coisa. Quase 198 milhões de e-mails foram enviados. No TikTok, ali, ó, 5 mil downloads no TikTok. No WhatsApp, 69 milhões de mensagens foram enviadas entre o WhatsApp e o Facebook Messenger, né? Os dois são do Facebook. Então, muita coisa acontece em 1 minuto. Então, tudo isso daí está gerando dados. Aí fala assim, poxa, mas eu não trabalho com esses dados. Mas a sua empresa precisa trabalhar com esses dados. Por quê? Porque, por mais que diretamente, por exemplo, eu não sou um social media, por que eu vou usar desse dado? A tua empresa precisa, porque o teu cliente está aí. O teu cliente está interagindo nessas redes. O teu cliente está vendo vídeo no YouTube. O teu cliente está baixando o aplicativo. O teu cliente está mandando mensagem no WhatsApp. O teu cliente está no LinkedIn, está no Netflix. Então, entender ali tanto o comportamento do teu cliente, dos teus fornecedores, dos parceiros, ajudam a empresa a crescer de forma sustentável. Então, ter esse entendimento é muito importante. Para quem trabalha na área de marketing digital, por exemplo, sabe, ter o contato com esses dados é primordial, é fundamental, né? Então, assim, queria destacar, né, que muitas empresas nem sabem que os dados precisam ser analisados. Muitas empresas nem mesmo sabem que os dados estão disponíveis. Todos aqueles dados que eu mostrei para vocês, a maioria deles estão disponíveis, né, para a gente poder acessar. Os dados preciosos são descartados por falta de conhecimento ou de ferramentas de tratamento. Dados potencialmente valiosos em sistemas ERP, né, que são sistemas gerenciais, sistemas CRM, que são sistemas de venda, ou SCM, que são sistemas de logística, né? Dados preciosos, são descartados ou perdidos apenas porque ninguém presta atenção neles. Geralmente a gente olha lá para o ERP, só quer ver lá a tabela de resumo, ou puxa um dado aqui e tal, mas tem muito mais coisa por trás dele. Tem muitas coisas que a gente pode cruzar. Poxa, por que não cruzar os dados do ERP com CRM, com SCM, com todos aqueles dados online que eu citei para vocês agora há pouco? Por que não cruzar tudo isso para tirar inteligência, né? Inteligência de negócio? Então, eu estou falando isso tudo aqui para deixar claro para vocês, né? Por mais que a empresa que vocês trabalham, que vocês queiram atuar, queiram conhecer mais sobre essa área de análise de dados, já puxa ali alguns dados, fazem alguns dashboards, mas tem muito mais para ser feito. Tem muito, eu brinco, né? Tem muito mato para cortar, então tem muito mercado, né? Então, e aqui já começo a ilustrar para vocês que a área de análise de dados não é só construir o dashboard, tem a ver com cultura de dados na empresa, né? E tem a ver muito mais do que criar um dashboard para você ter ali os gráficos, né? Contar uma história ali através da visualização de dados, mas tem muito mais do que isso, é uma carreira, né? Uma opção de carreira de análise de dados que hoje o mercado está fervendo, para não dizer que está muito quente, né? Dados são a matéria-prima dos negócios. Eu digo mais, né? Hoje a discussão, eu digo não, na verdade a discussão já está em outro nível, né? A discussão da área de análise de dados é a seguinte, que o dado precisa ser encarado como um ativo da empresa. Como assim como um ativo da empresa? Assim como a empresa tem lá seus computadores, tem seu parque de máquinas, né? Tem ali os ativos, né? Seus terrenos e tal. O dado também precisa ser considerado como um ativo, né? Como um ativo da empresa. Essa visão é muito importante. Tem ainda quem diz que o dado é o novo petróleo, né? E no começo era uma metáfora, mas hoje ele vale tanto quanto o petróleo, sendo até mais, né? De tão valioso, né? De tão importância que as empresas estão passando a dar ao dado. Mas aqui para a gente entender, né? O processo do dado, né? Porque o dado por si só ele não fala muita coisa, né? Por exemplo, aqui eu vou começar mostrando, a gente enxerga os dados, a gente extrai os dados lá dos sistemas, das fontes online e tudo mais. Quando a gente começa a entender esses dados, unir algumas coisas, a gente começa a ter informações.
a partir da informação, quando a gente liga alguns pontos, ou seja, liga uma informação a outra, a gente passa a ter conhecimento, né? Então, quando a gente capta, né, um conhecimento que inicialmente a gente não tinha, por exemplo, um conhecimento de uma ponta com outra ponta que não tão intuitivamente ou não inicialmente eles não tinham relação, então a gente vê, poxa, parece que há uma relação aqui. Por exemplo, vou jogar aqui um exemplo bem aleatório, mas eu percebo que lá na minha empresa toda quarta-feira tem um aumento de vendas. Então eu tenho conhecimento de vendas e tenho conhecimento, sei lá, dos dias da semana que tem mais vendas, por exemplo, né? E se eu capto que eu tenho essa relação, ou até mesmo, putz, toda vez que eu faço uma promoção, às quartas-feiras ela performa melhor, né? Então, quando eu passo a ter essa relação de conhecimentos que inicialmente eram bem distintos, mas, puxa, eles têm relação, então a gente tem um insight. E quando a gente consegue repetir isso, fazer isso de forma repetível, né? A gente gera sabedoria. Como assim? Poxa, se eu sei que às quartas-feiras, por exemplo, minha empresa vende mais, então vou fazer uma promoção, talvez, no outro dia, para tentar fazer com que outro dia vende mais. Ou, de repente, vou fazer alguma ação na quarta-feira para poder vender ainda mais. Então, eu vou trabalhar em cima daquele insight que eu tive, daquele conhecimento, para gerar sabedoria. E a partir do momento que a gente gera essa sabedoria, a gente começa a aplicar, a gente gera valor para o negócio. E valor para o negócio é a mesma coisa que gerar impacto para o negócio. Porque a gente começa a mover ponteiros de negócio, né? Começa a chegar mais próximo dos indicadores que a empresa está procurando, né? Então, o dado por si só, ele está lá, é matéria-prima. No seu estado bruto, ele não tem tanto valor, mas quando a gente trata ele até gerar um impacto, aí sim ele gera valor. E aqui dentro tem um processo, tem muito conhecimento, tem ferramentas que a gente pode aplicar. Então, a revolução não está nas máquinas que calculam os dados, mas sim nos dados em si, na maneira que são utilizados. Como assim na maneira que são utilizados? Porque uma vez que eu tenho dado, eu preciso tomar decisão. E se eu só tomar a decisão por si só, não vale de nada. Tem que ter um plano de ação em cima daquilo. E aí eu quero só pontuar. O gestor, ele toma ação, né? Ele toma decisão, transforma em plano de ação e tal. A galera da análise de dados, o pessoal de BI, ele não necessariamente vai tomar ação, vai tomar a decisão, mas ele vai suportar a tomada de decisão. E aí que entra na definição de BI, né? BI não é um software, BI não é Power BI. Power BI é um software, tem outros, tem Tableau, tem ClickSense, tem vários outros, tem Google Data Studio, etc. Power BI talvez é o mais usado, né? Tem uma pesquisa lá do grupo Gartner que diz que o Power BI é o software mais usado e é o melhor software de visualização de dados, mas ele não é BI. BI é Business Intelligence, né? É inteligência de negócio, é metodologia. Uma metodologia onde a gente estabelece ferramentas para poder organizar, analisar e prover acesso às informações necessárias para os tomadores de decisão da empresa analisar os fenômenos acerca dos seus negócios. Ou seja, não necessariamente o analista de dados vai tomar decisão, mas ele vai suportar a tomada de decisão, ele vai indicar alguns insights, ele vai indicar que, poxa, se tentar forçar a repetição daquele acontecimento, vai melhorar alguma coisa. Ou percebeu que, de repente, um acontecimento é ruim para a empresa. Por exemplo, toda quarta-feira a empresa vai tentar vender o produto X e acaba tendo prejuízo. Eu não quero mais isso. Então, eu tenho conhecimento, tenho um insight ali para poder não repetir aquilo. Então, você vai suportar a tomada de decisão. Então, você vai mostrar para o gestor. Fala, gestor, aqui estão os dados, né? Aqui está o dashboard, a gente pode analisar esses dados. Cabe ao gestor, né, tomar a decisão ou não. A questão é que ele vai passar a tomar a decisão informada. Tomar decisão informada é muito melhor do que tomar decisões no escuro, com certeza, né? Se a gente só tem uma opinião. Então, BI é um termo guarda-chuva que inclui arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, aplicações, essas metodologias que eu estou falando. E por que termo guarda-chuva? Porque ele cobre outras terminologias, outros sistemas, outras ferramentas, o próprio Power BI tem aí dentro, fluxos de trabalho, tudo mais. Tudo isso a gente coloca num pacote e chama, olha, isso tudo aqui está dentro de BI, está dentro de inteligência de negócio. Então, a partir do momento que a gente passa esses insights, né, para os gestores ou para os tomadores de decisão da empresa, ou para você, caso você seja o gestor ou tomador de decisão, você vai ter ali os insights para tomar a decisão melhor e mais bem informada, né? E aí é importante dizer, não tem bolinha de cristal, não quer dizer que
porque a determinado fenômeno a gente percebeu, né, lá através dos dados, ele aconteceu, que ele vai acontecer de novo, mas pelo menos a gente tem um forte indicativo de que aquilo pode acontecer, e de que se a gente repetir aquilo, se a gente forçar determinado acontecimento, a gente pode ter vantagem competitiva, né? A gente pode reduzir desperdício, pode aumentar ali os ganhos também, e aí vai. E qual que é o fluxo de trabalho aqui em BI, né? Como eu falei que BI é metodologia, então tem um fluxo a ser seguido, né? Então, primeira coisa, né? A gente entender aonde estão os dados, né? Então, nós precisamos captar os dados. Pode ser de vários sistemas, várias planilhas, sistemas web, tal, bancos de dados. Identificamos onde estão os dados. A partir do momento que eu identifico onde estão os dados, eu vou tentar juntar, né, aqueles dados que realmente são importantes para mim, de cada uma dessas fontes, eu vou tentar juntar numa fonte só. Vou tentar, não, eu preciso juntar numa fonte só. Aí tem uma etapa que a gente chama de ETL ou ELT, dependendo da abordagem, mas é a etapa onde a gente limpa os dados, onde a gente trata esses dados, e depois a gente armazena numa fonte única. Quando a gente armazena, depois de armazenar numa fonte única, a gente precisa indicar quais tabelas têm relações com quais tabelas. As relações entre as tabelas, o que a gente chama de modelagem de dados, né? A gente define os relacionamentos entre as tabelas. E só então tem a etapa de visualização e análise de dados. É aqui que está o Power BI. É aqui que está o dashboard. Então, a área de análise de dados contempla tudo isso daqui, da captação até a análise de dados. Então, tem muito trabalho para fazer, é bem satisfatório, é muito legal, mas tem muito trabalho. Não é só ali o dashboard, não é só ali o Power BI. Então, tem muito mais. A área de análise de dados vai muito além do próprio dashboard. Tem um autor chamado Claudio Bonel, e ele diz o seguinte: qualidade de dados é o resultado de um trabalho que aplica uma metodologia séria para uma solução de business intelligence. Ou seja, esse fluxo de trabalho, que não foi criação minha, tem autores que defendem isso aqui é o que a gente usa na prática, né, no dia a dia, né? Aplicar uma metodologia como essa, né, de forma séria, tomando cuidado com todas essas etapas, garante o quê? A qualidade do dado e a qualidade da informação. Garante que o que a gente está mostrando lá na ponta, ali no dashboard, pode ser confiável. E aqui a gente tem um exemplo, tá? Só para a gente ilustrar. Aqui temos aqui uma tabela em banco de dados, né? Esse banco de dados aqui acho que eu criei no PostgreSQL, mas indiferente, poderia ser em qualquer outro banco de dados. Tem várias tabelas onde a gente importa isso no Power BI, importando no Power BI a gente faz os relacionamentos, e daqui, onde tem ali uma vista de tabelas, como no Excel, a gente passa a contar uma história através dos dados, a gente passa a ter ali a visualização de forma gráfica, de forma mais lúdica e fácil de se tomar decisão e fácil de entender insights também para poder gerar valor no negócio. Aqui, aqui a gente tem um outro exemplo de dashboard, mas é só apenas para exemplificar, é um dashboard de estudo, não é nenhum caso real, mas também para mostrar aqui um outro caso, né, de exemplo de visualização de dados no próprio Power BI. E aí fica a pergunta, né? Putz, legal, essa área muito boa, né? Hoje eu estou atuando nessa área, quando eu tenho que buscar um profissional, né, para integrar meu time, a gente tem muita dificuldade em encontrar, porque está faltando profissionais para a área de dados, né? Isso não é uma realidade só minha, mas vocês derem uma olhada no LinkedIn, enfim, derem uma sondada por vagas na área de dados, vocês vão ver que tem muito mais vaga do que pessoas para trabalhar, né, nessa área. Então, uma área que ela é emergente, ela vai continuar crescendo aí por alguns anos, e eu costumo falar, né, num português bem claro, tem muito mato para cortar, né? Vocês viram que eu problematizei aqui uma situação para vocês, que muita empresa não sabe que tem dado lá para analisar, muita empresa perde informação simplesmente porque não presta atenção ali nos próprios sistemas, nos próprios dados, né, nos cruzamentos, no quão ricos seriam, né, aqueles dados tratados, aqueles dados cruzados, né? Então, tem muita coisa aí, tem muito mercado, tanto para a área de consultoria, quanto para quem quer, de fato, seguir carreira numa empresa em análise de dados.
qual que é a trilha de aprendizagem que eu recomendo? Aí não é uma regra, é aquilo que eu, às vezes, cobro, né, de quem eu vou contratar lá no meu time, ou até mesmo daquilo que eu vejo do pessoal publicando vagas, né? Excel avançado é que nem falar português. Eu não vou nem falar que nem falar inglês. Para quem quer trabalhar na área de análise de dados, tem que saber Excel assim de forma natural, né? E aí entra a questão da análise de dados com Power BI, e aí eu grifo aqui, né? Eu ressalto, na verdade, a análise de dados junto com o Power BI, porque só o Power BI ele é uma ferramenta. É a mesma coisa que você pedir para alguém, você sabe usar calculadora? Ah, eu sei. Usar calculadora é fácil, tem lá os números, você aperta, vai sair alguma coisa. Agora, saber usar as operações matemáticas, aí já começa a ficar um pouquinho diferente. E análise de dados é tudo isso que eu falei, né? O processo de análise de dados é um pouco disso aí que eu comentei com vocês. Sabendo disso, juntando essa informação com um bom domínio em Power BI, certamente já vira um bom diferencial para quem quer ingressar nessa área. E aí tem também a mesma questão com SQL. SQL é uma linguagem de programação voltada para banco de dados. Putz, eu gostei, eu quero me aprofundar ainda mais. Aí entra o Python, que aí já começa a avançar até para a área de ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, né? E gestão de projetos também é muito importante, porque o profissional de análise de dados precisa ser autônomo, e aí entram nas soft skills. As soft skills são aquelas habilidades que são mais comportamentais, né? Então, o profissional precisa ser autônomo, precisa ser criativo. E o criativo aqui não é para fazer o dashboard mais bonito, mais colorido, não. É criatividade para resolução de problemas, né? Ter um pensamento crítico e saber que o mais importante aqui das soft skills, o negócio de análise de dados não é puramente TI, não é puramente você trabalhar todo aquele processo que eu comentei com vocês. É vocês saberem que vocês estão no negócio de comunicação, transmitir a informação, contar uma história através de dados. Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês, para resumir para vocês. Eu espero que eu tenha sido claro, mas caso alguém tenha qualquer dúvida, alguma colocação, fique à vontade aí para aproveitar esse tempo que nós temos aí para a gente poder seguir e estar sanando essas dúvidas. Muito legal, Igor. Aquele fluxo que você mostra dos dados até o impacto, eu acho sensacional. Aquilo lá eu levo comigo. Enfim, eu acho que aquilo lá, aquilo ilustra, né? Deixa eu até colocar aqui, ilustra exatamente o processo, né? Do dado até gerar um impacto, né? Porque só o dado sozinho não faz milagre, não faz nada. Pessoal, está aberto agora para vocês. Quem quiser fazer por áudio, quem quiser abrir o vídeo aí, enfim, vamos aproveitar aí esse tempinho junto com o Igor para, né, quem quiser saber um pouco mais sobre algo que foi falado aqui. Fique à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Aí eu peço só que liguem o áudio antes, né? E uma de cada vez também. Isso. Igor, assim, o pessoal está meio tímido, eu vou fazer uma pergunta enquanto isso, né? Hoje, assim, acho que essa é uma informação que muita gente tem curiosidade, né? A faixa salarial hoje de um analista de dados, vou dizer sênior, né? Mas ela gira em torno de quanto? Varia muito, viu, Fernando? Varia muito da área, por mais que seja júnior, do grau de conhecimento, mas assim, o que eu vejo por aí, tá? Eu já vi empresas pagando entre 2 a 3 mil reais para quem está começando. Assim como eu já vi pagando um pouquinho mais, mas é muito difícil, né? Enfim, pagar 3,5, 4 mil para quem está começando, né? Geralmente entre 2, 3 mil reais para quem está começando, 3 mil no teto, né? Para quem já vira pleno, já fica entre 4 a 6 mil.
E aí a senioridade depende, né? E depende muito do quanto tempo a pessoa já é sênior. Mas eu já vi entre 6 a 9 mil, mas assim, eu já vi profissionais recebendo mais de 12 mil. Mas aí começa a ficar mais, enfim, é uma categoria que é mais difícil de chegar, né? Enfim, mas eu já vi. Ah, legal. Pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui, Matheus, Jéssica, Daiane, Gabriel, Elvis, Tatiana, Guilherme Cassim, Elaine, tem um outro Guilherme. Vocês têm alguma pergunta? Se quiserem fazer por chat também, escreve no chat. Tá? Tem um botãozinho aí embaixo do chat, eu passo para o Igor lê direto. Enquanto o pessoal está se preparando para a pergunta, até complementando essa questão aí da faixa salarial, ainda não existe um curso superior, tipo, vou me formar, fazer um bacharel em análise de dados. Então, agora está começando a surgir os primeiros, então não é uma área que depende de formação superior. O TI, como um todo, não depende de formação superior, depende de se você sabe fazer ou não, né? Então, para a área de análise de dados, a maioria das pessoas, assim como eu, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu migrei de carreira. Eu fui pesquisar, fui aprender tudo aquilo que isso aqui que eu desenhei para vocês foi o que eu aprendi, foi o meu passo a passo, tá? Vou aprender um pouco mais de Excel, fui aprender um pouco mais de Power BI, de SQL, de toda essa estrutura de dados que existe. Sabendo isso, tem muito campo para pelo menos começar na área. Legal. Igor, o Gabriel fez uma pergunta, né? Se é necessário saber programar para trabalhar com análise de dados? Não, não é necessário. Tá? Até porque um profissional júnior, um profissional que está começando agora na área de dados. E quando a gente fala de júnior, putz, não é nem que o cara é novato, não, ele está começando agora, independente de idade, tá? Ele não precisa saber programar, porque, por exemplo, para você usar o Excel, você não precisa chegar ao nível de VBA. Tá? Quando eu falo, tem que dominar o Excel, mas não é o nível do VBA. O VBA é programação. Quando eu falo Power BI, a gente resolve a maioria dos problemas sem precisar fazer uma linha de código. Ele é todo clicável, são todos ícones que você vai clicando, ele é mais amigável, as ferramentas têm que nos ajudar. Agora, conforme os problemas eles vão aumentando, a minha senioridade vai aumentando, se eu souber programação, acaba me ajudando. Porque eu consigo resolver alguns problemas fora do Power BI. Consigo resolver alguns problemas antes de chegar, de repente, no Power BI, ou até usando programação dentro do próprio Power BI, porque ele permite isso. Mas não é necessário. Para começar, não é necessário saber nada de programação. Legal, muito bom. O Elvis está perguntando, quais os cursos necessários para iniciar nessa área de análise de dados? Aqui é aquilo que eu recomendei. Aí é o meu passo a passo, tá? A minha história aqui. Excel avançado, Power BI, aprender mais de SQL, Python e gestão de projetos, né? Qual ordem? Esses três aqui, os três primeiros, acho que essa ordem é importante. Excel, Power BI e SQL. Os demais, aqui já não tem uma ordem certa, aí vai muito da disponibilidade, do desejo, mas eu recomendo para começar esses aqui. Legal. Uma pergunta aqui do Gabriel, acho que pode ser interessante, talvez outros tenham essas dúvidas. Qual a relação de ciência de dados com BI? E ele comenta o seguinte, que a formação dele é de marketing. Ele está pensando em fazer estatística para somar aí o currículo. O que você acha? Legal, eu acho fantástico, né? Quando a gente fala de análise de dados, quando a gente fala de BI, é que muita gente não gosta de estatística, mas quando a gente mostra no dashboard, nada mais é do que um estudo estatístico. A gente está falando de média, de mediana, a gente está falando de moda, a gente está falando de análise temporal, enfim, então, conhecer estatística é muito importante, né? Correlação de ciência de dados com BI. O BI, ele é um subcampo da ciência de dados. Ele é um subconjunto, ele está dentro da ciência de dados. BI não é ciência de dados, mas ele está dentro de ciência de dados. Ciência de dados como um todo, como o nome diz, é uma ciência que dentro dela tem o quê? BI e inteligência artificial. O BI, ele olha para trás, ele olha para o que aconteceu.
Eu olho para o que aconteceu para entender padrões. Se o padrão for positivo, para eu tentar repetir aquele resultado positivo. Se o padrão for negativo, para eu tentar evitar aquele risco, evitar aquilo que aconteceu de ruim. Entender o que aconteceu para a gente melhorar daqui para frente. A inteligência artificial, que é o outro subcampo que completa a ciência de dados, ela olha para o BI, tudo aquilo que aconteceu, e ela, com base em conceitos estatísticos, Gabriel, ela vai fazer previsões. E aqui não tem bola de cristal, né? Muitas vezes as previsões elas não vão bater, mas são com base em probabilidade. Ó, vou fazer aqui uma previsão, por exemplo, eu tive, sei lá, 10% de lucratividade nos primeiros 3 meses do ano. E para abril, como é que vai ser? E para maio, como é que vai ser? Será que a gente consegue ter um cheiro, pelo menos disso, uma previsão? Aí tem métodos de inteligência artificial, métodos baseados em estatística, que conseguem, com base nos dados que passaram, fazer algumas extrapolações. Né? Falar, ó, tem 70%, 80% de chance de acontecer de maio, chegar nesse resultado. Né? Basicamente é isso. Muito bom. Olha, eu vi que abriram os microfones a Ana, a Elaine e o Guilherme. Vocês querem fazer alguma pergunta por áudio? Eu, Elaine. Vamos lá, Elaine. Boa noite. Boa noite. Prazer, né, Igor? Obrigada pela essa oportunidade, Fernando. Achei bem interessante. Eu sou enfermeira e hoje, atualmente, eu trabalho na área de consultoria, com gestão de saúde. Então, está muito ligado com a área de BI. Por isso que eu achei interessante o curso, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Igor. Eu estou iniciando ainda, na verdade, nessa área de gestão de saúde, em consultoria, e eu vejo a necessidade de fazer cruzamentos de dados. Porque, assim, eu como enfermeira, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de fazer, de extrair mais dados do Excel, do BI, para poder mostrar para o meu cliente que ele está tendo uma lucratividade. Isso que você falou agora, isso para mim já me deu um start para eu aprender um pouco mais e mostrar essa lucratividade para o meu cliente futuramente com os dados que eu faço. Eu queria uma sugestão para ver quais os caminhos que eu tenho que seguir aí nessa área para poder buscar mais conhecimento e tentar linkar com o que eu faço hoje na empresa. Legal, Elaine. O teu caso ele é muito interessante, né? E ele vem da necessidade. Eu comecei em BI também pela necessidade de tomar decisão, assim como você. Eu precisava tomar decisão e falava, poxa, como é que eu vou fazer isso? Aí que eu fui me aprofundando um pouco mais, fui me apaixonando pela área. O caminho é o mesmo, né? Putz, eu preciso saber usar o Excel, preciso saber usar o Power BI, né? E aí vai depender do quê? De você conhecer aonde você vai conseguir os dados que você quer mostrar para o teu cliente. O teu cliente, ele tem isso em planilha? O teu cliente, ele tem isso em sistemas próprios do cliente? Ou não? São dados que eu pego, sei lá, vou extrapolar que eu não sei o teu caso, tá? Mas, sei lá, são dados que eu consigo pegar no Ministério da Saúde, por exemplo. São dados web, né? Que eu consigo entrar lá num sistema do Ministério da Saúde ou num site e conseguir pegar isso. Então, primeira coisa, né? Além desses conhecimentos, saber Excel, saber usar Power BI, da onde que eu vou extrair a informação que eu preciso mostrar essa história para o meu cliente, né? Então, você precisa saber disso. E aí, os conhecimentos, os cursos, essa mesma lista aqui que eu passei para você. Tá certo. Já me clareou aí um pouco o caminho, porque esses dados realmente eu tenho em planilha, e aí eu só quero demonstrar para ele de uma forma mais bonita, né? Os dados e mostrar que realmente, porque nós temos um programa interno para esse cliente e dá resultado. Só que isso eu preciso transformar em número, para que ele veja também o resultado em si, lá no final, né, do produto. Mas obrigada, viu? Muito bom. Imagina, Elaine, obrigado. Eu vou aproveitar, Igor, o gancho da Elaine e da tua resposta
tem outras duas perguntas relacionadas, da Daiane Souza e do Elvis Ananias. A Daiane pergunta, né, falou, boa noite, vou fazer Power BI. O ideal é fazer análise de dados primeiro? Obrigado. Daiane, o curso da DigiCAD de análise de dados BI, ele justamente é a junção das duas coisas. Então, a gente trabalha conceitos relacionados à análise de dados. Então, muito do que o Igor falou, aquela introdução que ele fez no começo, enfim. E, logicamente, esses conceitos com a ferramenta, né? Mas a utilização da ferramenta fica muito mais fácil, né? Você tem muito mais poder enxergando as possibilidades de como, né, trabalhar com dados e aí explorar da melhor forma a ferramenta. Depois, o Igor complementa, que eu comecei a responder. Perfeito, não preciso nem falar nada. E o Elvis, ele perguntou o seguinte, né, se os cursos mencionados pelo Igor, algum deles é oferecido pela DigiCAD. Então, de certa forma, eu já te respondi, Elvis, o curso de Power BI. Então, ele inclui, né, quer dizer, esses conceitos de análise de dados e a ferramenta Power BI. A gente também oferece Excel avançado. Todos que estão aqui, nós oferecemos. O curso de análise de dados com SQL é um curso, então, um pouco mais avançado, né? Que aí, além do conhecimento em Power BI aplicado à análise de dados, vocês podem também se aprofundar num banco de dados, na linguagem SQL, com a finalidade de ter mais poder, né, para estar fazendo o trabalho de análise. O Python, ele entra dentro de um curso que já é uma aplicação, até houve uma pergunta relacionada a isso, sobre, né, o que é ciência de dados. Muita gente fala ciência de dados com a parte mais sofisticada, ligada à inteligência artificial. Então, a gente montou um curso que utiliza o Python como linguagem de programação para escrever códigos de machine learning. E esses códigos, eles vão trabalhar essa questão da inteligência artificial para análise de dados. Então, esse curso também está previsto até para julho. E aí, a notícia boa para vocês, né? A gente, inclusive, está com um plantão de atendimento agora. Quem quiser saber mais detalhes, preço, é só clicar aí, é só capturar esse QR Code, que é o nosso WhatsApp, tá, pessoal? Você já segue o QR Code e pode conversar com o nosso pessoal que está aí de plantão. Para quem participou desse webinar, então, até o dia 30/4, se vocês fizerem matrícula, a gente está dando uma super promoção aí com 10% de desconto. Para clientes que já são da DigiCAD, a gente está dando um desconto maior, de 15%. A gente tem turmas de análise de dados BI para iniciar no dia 7 de maio, aos sábados de manhã, e tem uma turma noturna, que é de segunda, quarta e sexta, no dia 23/5, para iniciar também, né, no mês de maio. A minha sugestão, acho que para muitos, pelo que eu ouvi, né, quer dizer, eu acho que o ponto que vocês estão é análise de dados BI. Ou, eventualmente, se alguém quer reforçar o Excel avançado, a gente pode fazer um pacote Excel avançado e análise de dados BI. E a partir do curso de análise de dados, aí vocês vão ter um pré-requisito para avançar para aqueles demais. Inclusive, a gente está bolando também, mais para frente, julho, agosto, um curso de análise de dados BI avançado, que vai ser até um degrau intermediário. Diga. Quem foi ex-aluno também tem esse desconto de 15% ou fica nos 10%? Ex-aluno é cliente. Ah, tá. Cliente é 15%, então aproveita. O Power BI me interessa bastante. Tá. Python também, mexo um pouco na ferramenta, mas eu queria me aprofundar um pouco. Legal. A aula é aos sábados, né? Você está falando, e à noite, mas quantas horas de aula? É uma aula só? Como que funciona? Vamos lá. Então, a gente tem uma turma, né, aos sábados de manhã, é das 8 ao meio-dia, são 4 horas. À noite, ela está programada para segunda, quarta e sexta, das 18h50 às 22h50. E são turmas diferentes, né? Então, você pode fazer aos sábados, se for melhor. Se você quiser fazer à noite, durante a semana, às segundas, quartas e sextas, a gente tem as duas turmas iniciando no mês de maio. Tá certo, obrigada. De nada, Helena. Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Bom, antes de passar para o Igor falar
dar uma boa noite para vocês, eu já vou me despedir. Agradeço a presença de todos, acho que foi legal, agradeço as perguntas, né? Bacana que a gente faz um webinar que tem essa participação, e eu acho que assim, a gente colocou, acho que deu para a gente trazer informação útil para vocês, tá? Depois a gente gravou esse webinar, né? Daqui uns dias a gente vai deixar ele disponível no nosso canal lá do YouTube, tá bom? Boa noite a todos, obrigado. Igor, se você quiser despedir do pessoal. Agradecer também a oportunidade, Fernando, agradecer a paciência de todo mundo aí nessa conversa aí de quase 1 hora, foi bem legal compartilhar aqui com vocês. A gente fica à disposição aí, obrigado mesmo. Ô Igor, já ia passar no chat, tem mais 2 perguntas aí de finalzinho. Vamos lá. As aulas são sempre ao vivo? Gabriel, a gente tem os 2 formatos, você pode assistir ao vivo, online, ou presencialmente, na sala de aula. Então, as turmas são híbridas. Ao mesmo tempo, o instrutor está interagindo na sala de aula com os alunos presencialmente e está transmitindo, né, esse conteúdo online. Então, quem está online pode tirar dúvida por áudio, por chat, enfim. A gente é um modelo pós-pandemia aí que é o novo normal que a gente está percebendo para as turmas dos cursos, né? O Elvis está perguntando se é necessário saber lógica de programação. Elvis, até o curso de SQL, não. Tá? Então, para fazer o análise de dados BI, análise de dados com Power BI, você não precisa saber de lógica de programação. Tá? E a Jéssica deu uma boa noite a todos aí. Ok, pessoal? Então, a gente deu uma boa noite rápido aí. Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu acho que é isso. Então, boa noite a todos. Muito obrigado aí por prestigiarem o nosso webinar. E contem com a Digicad. Qualquer dúvida, vocês têm aí os nossos dados, né? Tem aí na tela. Além das questões comerciais, se for alguma outra dúvida técnica, eu ajudo a esclarecer. Se eu não souber, eu peço o help para o Igor e a gente atende vocês. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal.